Olá! No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas sobre a supervisão para psicólogos. Vou explicar um pouquinho como funciona a supervisão, para que ela serve, a importância da supervisão para psicólogos dentro da clínica, o que levar para uma supervisão e como a gente pode buscar um supervisor para que esse processo seja positivo, inclusive para que a gente consiga e possa arcar com isso nos primeiros anos aí do nosso início profissional. Bom, para começar, vocês já devem ter ouvido falar, mesmo na graduação, todos os professores costumam falar disso, da importância de a gente fazer supervisão depois de formado. Por que isso é importante? Quando a gente se forma, a gente tem muito pouca experiência de trabalho. Então a gente não sabe, não tem facilidade para fazer a transferência de toda a teoria que a gente tem para a prática clínica. Fora isso, a gente tem uma série de variedade de casos, de pessoas que a gente vai atender. Em geral, a gente viu muito pouco dessas situações nos nossos estágios da clínica, então a gente não tem experiência. E aí a gente precisa de um supervisor, porque o supervisor ele vai fazer essa ajuda para que a gente consiga transferir a teoria para a prática. Então, por isso a gente fala que no início da formação ela é imprescindível. Não tem como um terapeuta bom trabalhar sem ter uma supervisão. Algo que é muito importante também, a supervisão ela dá segurança para a gente, porque a gente vai saber para onde ir. Vai saber se a gente está errando, se está acertando, se está errando no que a gente está errando. Então a supervisão é fundamental. Muitos terapeutas fazem supervisão, inclusive terapeutas bem experientes, tá? O bom terapeuta, eu sempre falo, o bom terapeuta ele faz supervisão sempre. A gente começa depois de alguns anos a diminuir o nosso tempo de supervisão, a ter menos supervisão. Mas a gente costuma fazer, quem é bastante experiente e se preocupa em fazer um bom trabalho, faz supervisão até o final da vida. De vez em quando, em alguns casos onde a gente tem dificuldade, a gente recorre a uma supervisão. E isso mostra que você está preocupado com o seu trabalho, está preocupado em fazer um atendimento bem feito. Então ela serve para nos dar segurança, para saber para onde a gente está indo. É muito comum os alunos, os psicólogos, depois de saírem de uma supervisão, saírem com uma sensação de alívio, de tranquilidade. Por quê? Não é só pelo entendimento do paciente, mas é por eles saberem também no que eles estão errando ou para onde eles podem ir. Isso dá uma sensação muito boa. Quando a gente melhora a nossa segurança nos atendimentos, a gente também costuma ter naturalmente mais clientes, porque a gente consegue trabalhar melhor. Quando eu vou para um atendimento com mais segurança, eu consigo trabalhar melhor e ser um psicólogo melhor. Infelizmente, muitas pessoas depois que se formam acabam não fazendo supervisão e aí acabam não tendo essa segurança, porque não sabe se estão fazendo certo, se estão fazendo errado, está com algum caso que é mais difícil, mas não recorre à supervisão, então ele não sabe se o fato do paciente ter parado a terapia, ter desistido, foi porque foi um erro seu, ou foi porque simplesmente o paciente quis parar e você estava indo bem. E isso é importante a gente avaliar. Se você quer ser um bom terapeuta, você precisa ter uma avaliação de fora sobre o seu trabalho, sobre você mesmo. E é uma avaliação que é técnica, que o seu paciente não vai ter como te dar. Você precisa ter essa avaliação técnica de fora, né? Então, como é uma supervisão para psicólogos, para quem não fez ainda, depois de formado, né? Como funciona a supervisão? Claro que cada abordagem vai ser diferente. Uma supervisão em psicanálise, uma supervisão em gestalterapia, por exemplo, vai ser bem diferente. Mas o que quase todas as supervisões fazem é ajudar o supervisionado, o psicólogo, a fazer essa análise do diagnóstico, do entendimento do cliente, a pensar em intervenções mais adequadas. Também o supervisor vai ajudar o psicólogo a pensar as intervenções que ele está fazendo, ver se estão adequadas ou não, o que pode se adequar. E também uma parte importante da supervisão é ajudar o psicólogo a avaliar se tem algo que é dele que está afetando esse processo, essa relação. Então, às vezes, esse paciente pode estar trazendo uma questão que eu tenho um ponto cego ou que é difícil para mim essa questão e aí eu não consigo trabalhar bem com o meu cliente. Então, o seu supervisor vai te ajudar a ver isso também. Não é uma terapia, é diferente,
Mas o bom supervisor precisa ajudar o seu supervisionado a olhar para isso. O que está pegando na situação que está fazendo com que você não consiga fazer uma intervenção técnica, um trabalho adequado. E o que levar para a supervisão? Lembrando que a supervisão depois de formada, ela é diferente daquela supervisão que a gente faz enquanto é agente aluno, né? Porque enquanto agente aluno, o supervisor vai fazer todo um trabalho de supervisão, mas ele precisa também acompanhar seus atendimentos. Então, em geral, o supervisor vai precisar saber de todos os atendimentos que você está fazendo, porque o supervisor acadêmico ele é responsável também pelos casos, tá? Aqui não, aqui quem é responsável pelos seus casos é você, porque você já é formado, já tem o CRP. O que você vai fazer na supervisão é pedir um auxílio, uma orientação, uma ajuda, tá? Então, o que você vai fazer? Você não precisa explicar todos os casos que você tem. Você vai escolher os casos que você está com dificuldade. Então, o que a gente leva para a supervisão é isso, os casos em que a gente tem dificuldade, né? Então, você vai ter uma hora lá marcada de supervisão, você vai escolher qual é o caso que você quer levar. Então, é importante você pensar antes no caso. Qual o caso que eu tenho mais dificuldade? E o que é dificuldade, gente? Seria assim, que eu não estou conseguindo trabalhar bem com esse caso. Eu não vejo evolução no paciente, eu não vejo melhoras, eu não sei o que fazer com essa pessoa, né? Com essa situação. Então, esses casos onde a gente tem dúvidas ou está difícil para a gente por qualquer motivo, às vezes eu fico incomodada com esse cliente, eu fico com raiva, enfim, por qualquer motivo, são esses os casos que a gente vai levar. Ah, mas às vezes o psicólogo se pergunta, não, mas eu tenho um outro que é muito mais complicado, um quadro, uma psicopatologia muito mais complicada, mas que eu não tenho dificuldade. Será que não é esse que eu vou levar? Não, leve o que você está com dificuldade, mesmo que pareça um caso simples, mas se você está com dificuldade, é esse que você deve levar para uma supervisão. Então, a supervisão, ela vai funcionar conforme a sua necessidade. Então, diferente de uma psicoterapia, que às vezes vai ter uma frequência específica, definida, a supervisão não necessariamente precisa ter uma frequência definida. Então, pode ser que você tenha muitos pacientes já e que você precise fazer supervisão uma vez por semana, ok? Mas pode ser que você tenha um paciente só, por exemplo, você está tendo uma pessoa só no consultório, e aí você pode fazer supervisão uma vez por mês, por exemplo, deste caso que você está atendendo. O maior erro que eu vejo, gente, em relação à falta da supervisão, é que muitas pessoas, depois de formadas, elas acabam não tendo muitos pacientes no início, e isso é natural, porque a gente está formando a nossa profissão, a gente está formando o nosso nome, as pessoas estão nos conhecendo, então isso é muito natural, que no primeiro ano, nos primeiros meses seja assim, então a gente não vai ter muitos pacientes mesmo. E aí, por estarem com poucos pacientes na clínica, as pessoas não fazem supervisão porque ou entendem que tem que ter mais pacientes para fazer supervisão, ou acham que vão gastar muito e que não vão conseguir pagar a supervisão só com o que estão recebendo os pacientes. Isso eu vejo como um erro muito sério, porque o que acontece? Mesmo que você tenha um paciente só, o ideal é você se esforçar ao máximo para poder fazer um bom trabalho com aquele um paciente, porque é esse bom trabalho no início da sua carreira profissional que vai formar o seu nome profissional. Então, se você fizer um bom trabalho com esse um, com esses dois, com esses três que você tiver, são eles que vão te indicar outras pessoas, ou pessoas que conhecem eles que vão indicar seu nome. E eu não acredito que haja melhor propaganda do que fazer um bom trabalho, porque essa é a propaganda, é o que vai nos fazer ser profissionais bem reconhecidos. E o que acontece? Muitas vezes os psicólogos não fazem supervisão e acabam não conseguindo fazer um bom trabalho, porque é difícil depois de formado você fazer um bom trabalho sem uma orientação. Você vai ter dificuldades de colocar as habilidades, de fazer essa relação entre a teoria e a prática, então é muito difícil. E aí não fazem supervisão e não vão conseguir mais pacientes justamente por isso, porque acabam não conseguindo fazer um bom trabalho ou um trabalho muito básico, que poderiam estar desenvolvendo mais se tivesse uma orientação. Então, esse é um grande problema.
quando a pessoa acha que por ter poucos pacientes não deve fazer supervisão. Quando é o contrário, se você tem poucos pacientes, mas você quer desenvolver mais, quer trabalhar bem e melhor, você deve fazer supervisão desses casos que você tem, não importa se for um caso, tá? Então, imaginamos que um psicólogo tenha um caso que ele está atendendo, ele pode e deve fazer supervisão, por exemplo, uma vez por mês. Ele vai trazendo esse caso todo mês, sem problema nenhum. Pode ser, por exemplo, geralmente o pessoal que faz supervisão comigo faz a cada 15 dias. Então, a gente consegue acompanhar aí alguns casos durante o mês. Mas se o psicólogo está atendendo muita gente, logo no início da sua formação, depois que se formou, é importante que ele tenha supervisão com mais frequência, né? Porque senão ele não vai conseguir dar conta dos casos. Pelo menos aí o que eu vejo em média é que uns 30, 40% dos casos, quando a gente começa, são complexos, são difíceis para a gente. Uns 50, 60% a gente consegue atender bem, mas tem uma parte, uns 40% que a gente tem dificuldade no início, e esse número vai diminuindo ao decorrer do tempo, se a gente fizer um bom trabalho de supervisão, de formação, enfim, né? Então, você pode fazer supervisão com a frequência que for necessário. Cada supervisão você vai trazer um caso. Pode ser que numa supervisão você consiga trabalhar só um caso, às vezes o seu supervisor precisa abordar bem esse caso com você, ele vai às vezes querer te ajudar a desenvolver o entendimento, a habilidade para esse caso, então pode ser que você vá trabalhar só um caso numa supervisão, pode ser que você trabalhe 2 casos numa supervisão, mas é muito difícil, pelo que eu vejo, você trabalhar mais do que 2 casos numa hora de supervisão, porque senão você não vai estar aprofundando, vai acabar sendo superficial mesmo a sua supervisão. Se você trouxe um caso um dia numa supervisão, você não necessariamente vai precisar trazê-lo novamente, tá? Trazer esse mesmo caso. Diferente da supervisão acadêmica, na faculdade, a gente precisa explicar a continuidade que a gente deu ao caso. Aqui não, na supervisão profissional, se foi bom para você a supervisão, te ajudou a dar um encaminhamento, o que você precisa, você está indo bem com o seu cliente, não tem problema nenhum. Na próxima supervisão você traz um outro caso que está difícil e você não precisa dar notícias dele para o seu supervisor não precisa nem saber disso. Você pode aproveitar a sua supervisão para um outro caso. Bom, uma outra coisa que as pessoas me perguntam é como é que eu encontro um supervisor, né? Como que eu vou buscar, com quem que eu faço supervisão? Então, primeiro, o supervisor, ele precisa ser alguém que obviamente, que atenda na clínica, na abordagem que ele dá supervisão, tá? E que tenha uma experiência de clínica. Então, não adianta você fazer supervisão com um psicólogo recém-formado, ou com um amigo seu, com um colega seu, porque você pode até fazer um grupo de estudos, você pode fazer uma troca, mas um supervisor, ele precisa ter experiência. A gente fala que precisa ter no mínimo 2 anos, 3 anos de experiência clínica para poder dar supervisão para alguém. Então, o supervisor precisa ter isso, precisa ter experiência na abordagem que ele vai dar supervisão, porque ele precisa ser alguém que aplique isso para poder ensinar isso, né? E aí você vai precisar pensar qual abordagem você quer. Em geral, os supervisores têm uma abordagem de preferência, que é a que eles trabalham, que é a que eles vão dar supervisão. Você não precisa ser formado ou ter essa abordagem para trabalhar com um supervisor específico nessa abordagem. Então, por exemplo, eu me formei em psicologia, mas eu não tenho formação nenhuma. Que supervisor que eu vou procurar? Eu posso procurar algum supervisor de alguma abordagem que eu me identifique, mesmo que eu não tenha formação naquela abordagem, tá? Alguma abordagem que eu acho interessante, que eu me identifique, que é mais ou menos a forma de trabalho minha. Então, pode ser, eu não preciso estar fazendo formação em terapia cognitivo-comportamental para ter um supervisor da terapia cognitivo-comportamental, ok? Precisa ser uma pessoa também com quem você se sinta à vontade. A supervisão, ela não é fácil. Com um processo terapêutico, durante a supervisão a gente vai se deparar com dificuldades nossas enquanto profissional, vai ficar com dúvidas, vai precisar se sentir à vontade para levar isso para essa pessoa. Às vezes dúvidas que a gente pode achar que são bobas, que são simples,
para falar dos nossos erros, dos nossos medos que a gente sente enquanto está atendendo algum paciente, né? Então a gente precisa se sentir confortável com essa pessoa que vai ser o nosso supervisor. Não adianta você buscar alguém que é ótimo tecnicamente, mas que você não se sinta confortável para falar dos seus erros, para te ajudar, para se sentir ajudado por essa pessoa. Porque eu entendo que o supervisor ele precisa ser extremamente acolhedor para auxiliar o psicólogo, né? Não adianta o supervisor ser crítico demais, porque não é assim que a gente aprende. Então ele precisa ser acolhedor porque ele precisa estimular essa pessoa a continuar trabalhando, apesar de todas as dificuldades que envolvem ser psicoterapeuta, né? Às vezes o supervisor vai saber, com certeza deve saber mais do que você, mas ele deve te ajudar a perceber o seu potencial também. E você deve se sentir à vontade para poder mostrar os seus erros. Então eu entendo que a gente deve buscar alguém assim, tá? Hoje em dia é muito mais fácil porque a gente também tem a internet, então você pode fazer supervisão por Skype. Então, se você não tem um supervisor na abordagem que você quer, na sua cidade, no seu local, você pode buscar alguém para fazer online, que é bem legal. Mas é importante também você conhecer um pouco sobre essa pessoa que você vai fazer online, que você vai fazer à distância. Bom, e para finalizar, eu vou querer falar um pouquinho, para você sobre a minha experiência enquanto supervisionada e enquanto supervisora. Já faz quase 15 anos que eu sou formada. No início da minha formação eu tive aí pelo menos uns 2 anos de uma supervisão quinzenal a mensal na minha clínica. E foi fundamental para a minha supervisão no início da minha formação, no início da minha prática. Eu vi uma série de erros que eu cometia, como qualquer psicólogo que está iniciando comete, e principalmente aprendi muito com esses erros. Então eu cometi no início, mas vendo isso durante a supervisão eu pude não fazê-los mais e pude realmente compreender a dinâmica do atendimento através da supervisão. Muitas vezes, então, a gente vai trabalhar um caso na supervisão, às vezes a gente vai ter várias supervisões para um caso só, né? E aí a gente pensa assim, nossa, mas a supervisão não paga nem o que eu estou recebendo desse paciente. A minha supervisão deste paciente não paga o que eu recebo. E é assim, e isso faz parte do processo da supervisão. Mas o que acontece? Eu não estou fazendo supervisão só para ajudar este paciente. Eu estou fazendo supervisão para eu aprender. É através deste caso, desse paciente, que eu vou poder aprender. Então, eu estou tendo a oportunidade de aprender através dele. Mas o que eu estou aprendendo vai ser para vários pacientes. Então, o que eu aprendi na supervisão, que eu já fiz, me ajuda até hoje. Como eu já falei para vocês, ainda hoje, de vez em quando, eu faço supervisão, procuro supervisores específicos em algumas abordagens, que são mais experientes do que eu. Quando eu tenho dificuldade com algum paciente, eu estou em dúvida, ou acho que ele não está sendo tão bem ajudado quanto eu gostaria. Então, eu recorro ao supervisor, de vez em quando eu faço isso, e sempre é muito legal para mim. Isso me dá uma segurança, me dá uma seriedade para os atendimentos, então isso é muito interessante. Como supervisora, eu trabalho há mais de 5 anos como supervisora particular de psicólogos, desde psicólogos que estão começando até alguns psicólogos mais experientes. E eu vejo que a supervisão é um espaço incrível para a gente poder realmente pensar e criar habilidades para ser psicoterapeuta. Os psicólogos, para quem eu dou supervisão, quase todos saem com essa sensação de segurança depois da supervisão. Então a pessoa diz, que bom, agora eu estou começando, estou entendendo o que eu devo fazer. E essa é uma sensação que não tem preço, você ir para o atendimento, para o próximo atendimento com o seu paciente depois de uma supervisão e sentir isso, que você está muito mais aberto, que você está muito mais claro para você o caso, que você agora sabe o que fazer, ou que você não está com aquele incômodo mais que você estava com o seu paciente, porque você entendeu que processo que é esse, tanto em você como nele, né? Então você entendeu o que estava repercutindo, e aí você pode realmente ajudá-lo sem incômodo nenhum. Então essa sensação é muito legal. É comum o pessoal que faz supervisão contar disso, de que foi para o próximo atendimento muito diferente, e que aí depois o próprio cliente começou a evoluir, avançar, mesmo sem o terapeuta dizer nada, porque parece que quando você está compreendendo mais, as coisas começam a acontecer mais na psicoterapia.
Então, a supervisão é uma forma de você melhorar o seu trabalho, de você qualificar e de trabalhar com mais seriedade e profissionalismo.